Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a Angelita e estou aqui hoje para participar de uma live sensacional com a Rosi Favaro e para a gente trazer um pouquinho a noção de liderança, né? Algumas características de liderança. E batendo um papo sobre perfis comportamentais, né, de lideranças. A gente vai falar com a Rosi, que ela é treinadora, mindset designer, ela é master coach integral e sistêmico e ministrante oficial do Poder da Ação. Ela é palestrante e analista de perfil comportamental. E a gente vai falar um pouquinho sobre perfil comportamental dentro da liderança. Aí vou estar chamando ela agora para entrar. Rosi. Acho que ela está se ajeitando aqui. E aí vai ser um bate-papo, né? Bem tranquilo, para a gente falar sobre as características, né? E onde a gente pode exercer a liderança, né? A liderança é um cargo, é uma característica, é uma qualidade, como a gente entende a liderança, né? Deixa eu ver se eu chamo ela por aqui. Aí eu espero que vocês possam estar participando também, façam perguntas e aproveitem. Tá um pouquinho escuro aqui porque eu apaguei a luz, que ela fica bem aqui em cima, ó, aqui todo mundo tá vendo? E fica muito estourado assim, não dá pra ver direito. Então eu apaguei a luz, mas tem a luz tem uma luzinha aqui pra gente, tá bom? Antônia Vinhal entrou, Guinho do corte entrou. Tá chegando o pessoal, né? Enquanto isso, a Rosi tá se preparando lá para entrar. Eu espero que aqui nessa live, né, na troca de informações que a gente vai ter hoje, que possa estar orientando e ajudando pessoas a entender melhor a liderança e aproveitar melhor exercitar melhor essa coisa tão divina, né, que ser líder é ser influenciador. Então a gente consegue a liderança em casa, no trabalho, na igreja, onde a gente estiver, a gente pode estar exercendo essa liderança. Então eu espero que hoje aqui o bate-papo sirva, né, para orientar e para fazer com que as pessoas entendam e aproveitem melhor isso. Rosi? Será que ela não tá me achando? A Rosi entrou aqui, ó. Aí pede para entrar, Rosi, que eu te aceito aqui. É você que pede para entrar, Rosi? Será que deu certo? Pitch já, Rosi. Aê, deu certo. Tudo bem? Muito boa tarde.
Boa tarde, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês Já, estão? já falei um Vamos pouquinho fazendo aqui nosso sobre aviãozinho. Eu vi que a Antônia aqui tá isso. Vou passar também o avião colocando. aqui, chamar o pessoal. Tô chamando aqui também. Chamando, tô. William, Tô Karina, convidando. ok. Tá boa a imagem? Tá dando para Tá ver bem? ótimo, tá ótimo. Eu falei porque eu apaguei a luz, porque a luz fica bem aqui em cima. E aí ela fica um brilho forte no rosto e não dá pra ver direito. Mas agora ficou bom. Eu tô com a highlight aqui, tá dando Oi, bom. Antônia. E aí falei um Tudo pouquinho, bem? me apresentei, me apresentei e apresentei um pouquinho você. Falei um pouquinho de você, que você é coach, né, também. Você é coach integral e Estou analista sistêmico, de perfil comportamental, analista coach de comportamental. performance familiar, analista de perfil de percepção infantil Olha que legal. e é, é, e eu gostaria muito, assim, que a gente vai colocar aqui, acrescentar para vocês, é sobre a teoria DISC. É utilizar a teoria DISC, que é a dominância, influência, estabilidade e conformidade, né, que é uma teoria que foi uma ideia que foi muito difundida do psicólogo e doutor em Harvard, né, o William Moston, e ele desenvolveu e copilou algumas informações de grandes estudiosos, né, daquela época, em torno de 1920 ali, e de todas, e aos 35 anos ele fez uma obra, e a obra dele se chama As Emoções das Pessoas Normais. E dessa obra, ele apresentou um método de compreensão de todos os padrões de comportamento, porque se fala sobre comportamento há muito tempo, né? Há muito tempo se fala de comportamento. Então ele falou sobre comportamento, temperamento, personalidade das pessoas. Aí ele começou a explicar. Ele começou a explicar as respostas emocionais das pessoas. E dentro disso eu venho me especializando cada vez mais e através do CIS Assessment, que é um software que tem 98%, então de 98% de assertividade, a pessoa faz um teste e aí ela fica sabendo do seu perfil, né, comportamental. E tem outras teorias também dentro do CIS Assessment e tem sido de muita valia para mim, tenho tido muitos ganhos ao utilizar a teoria DISC no meu relacionamento, na educação do meu filho, no meu relacionamento amoroso, meu relacionamento profissional. Então, saber sobre as pessoas fez com que eu tivesse um outro olhar, tivesse um cuidado maior no momento da minha abordagem, no momento da minha fala, como a minha comunicação melhorou muito consideravelmente assim depois desse conhecimento. E aí esse encontro aqui nosso, né? Eu já vi que deve ter aí uma influência, não tem? Não tem um pouquinho? Uma dominância? Qual é o Influente, teu perfil? eu sou mais, Eu é sabia. assim, eu vim pelo fim de pés, né? Então, mas é a mesma, o conceito é o mesmo do DISC, só é um software diferente. Mas eu tenho alto um perfil planejador e Ah, analítico. estável. É Ah, essa estável sei. Estável e conformidade. conforme. Que Isso. interessante, porque E como tem aceitar como tu estás sendo estimulada a te expor, então te expor mais, muito. ousar mais. Muito, você não tem noção, não tem assim dimensão do quanto para mim é um desafio estar aqui fazendo live, conversando com pessoas assim, dessa forma aqui. É um desafio tremendo assim. Foi uma coisa muitas pessoas que me conhecem ficavam pegando no meu pé. É só começar, é só começar, é só começar, mas
gente, para começar dói. E eu ficava sempre naquilo, me analisando, né, me planejando, fazendo. Comprei um monte de equipamento, pensando, vou fazer, mas agora eu vou. E também tem um pouquinho influente, sim, né? O meu comunicador, que é o dominante, é um pouco mais baixo, mas o estável e o conforme é bem mais alto, o estável mais do que o conforme, mas eles estão ali, né? Parelhado. E o influente também está um pouquinho, né? Porque na verdade, o perfil comportamental não é uma coisa assim, uma receitinha, né? Cada um tem a sua dose Não, certa, cada um cada tem a um. sua dose É como certa. eu fico assim, sempre imaginando assim, 4 cilindros. Então, aí tem um cilindro, imagina, de 0 a 100. E ali tem um 50 no meio, né? Ali Exato. 50, você divide ele ali. E aí você vai colocando ali um pozinho ali, uma areiazinha ali e vai preenchendo ele. Tem gente na teoria que tem gente que tem mais o D, tem gente que depois tem mais o I, tem mais o I, tem gente que tem mais baixo o estável, mais alta a conformidade. E aí, nisso daí, essa combinação é que a gente precisa fazer através do software, né? Assim, a primeiro, ao grosso modo, nós não temos como pegar e dizer, acho que, por exemplo, você surpreendeu. Por quê? Porque provavelmente você está nutrindo a ousadia, o comando, né? A objetividade. Porque o que é próprio teu? O que está mais na tua essência? O planejamento, a empatia, a persistência, a paciência, a organização, né? A concentração para fazer. E aí, o que faz? Metodologia, né? Quando você nutre, aí você avança. Tudo que você vai nutrir, você avança. Por exemplo, para mim, teria que ter a concentração, a organização, o detalhe. E aí eu comecei a nutrir isso. Hoje eu já faço uma live, eu já vou ali, eu já sei os tópicos, eu já vou me baseando, não vou colocando, não permito mais que a minha influência tome conta completamente. De tipo, chegar no improviso, porque o influente é cheio de improviso. Ah, não, vou fazer, cheio de improviso. E na liderança, tem uma linguagem que a gente tem que ter eficaz. Porque 63% dos casos de insatisfação numa liderança são atribuídos a problemas de relacionamento. Exato. Né? Então, quantas vezes, a pergunta que eu vou fazer para vocês, aqui o Yuri está aqui com a gente, Tim Rose. Ele é uma pessoa, um campeão, tá aí, vem comigo, a gente tá junto aí há um tempo, e um atleta de alta performance, tá performando muito bem, passou a se entender muito mais, validou muito mais isso daí. Então, quantas vezes você já passou para alguém uma atividade que ela não possuía as habilidades necessárias? Quantas vezes nós tínhamos você tem a pessoa certa no lugar errado? Quantas vezes, Yuri, quantas vezes você tinha a pessoa certa do teu lado, mas ela estava posicionada no lugar errado? Ou até mesmo você estava no lugar errado, sendo a pessoa certa no lugar errado. Não desenvolvendo todas as tuas habilidades. E um líder, ele tem que ter o quê? Esse olhar para potencializar. Para você potencializar. Tu vê nos teus treinamentos, que você é uma treinadora. Você imagina, você potencializar, você olha alguém que está falando, você já sabe ali como direcionar, ou quando tem uma pessoa que está muito mais quietinha, ou tem uma pessoa que está mais assim fechada, mas está prestando atenção ali em tudo. Geralmente o dominante foi alguém que falou assim, olha, nós vamos ter uma palestra que nós vamos ter que assistir, então é um desafio para ele vai lá, mas a cara tá aqui meio fechada, né, assim. E o conforme é aquela coisa assim, será que comprovação científica tem isso? Aí tu tens que falar a respeito, né? Isso aí, de onde que livro tá? Que livro tá esse negócio aí? Tem que ter Então, para cada um, tem uma linguagem. Um influente, ele só quer estar ali. Ele quer estar ali porque tem pessoas. Tem várias pessoas, ele quer se conectar. Ele gosta dessa conexão. E aí vem aquela pergunta assim, como eu lidero um dominante? Como que vai liderar um dominante? Olha, o Ricardo está aqui também. Ricardo
é um cara incrível também, um amigo incrível, é coach, é analista de perfil comportamental, neuropedagogo, é uma pessoa incrível também. E aí, como você liderar essas pessoas? Como você lidera um dominante? Você tem numa equipe uma pessoa com esse perfil, com perfil de comando, com perfil de assertividade, de ousadia, de objetividade, direto. Como é que você lidera uma pessoa assim? Para responder, né? Nesse tipo de perfil, o mais eficaz nesse caso é dar uma certa liberdade para esse perfil, para que ele atue, para que ele seja mais autônomo, né? Não é um perfil assim que gosta muito que de limitações, assim, vamos colocar assim, limitações mais ou menos na régua das outras pessoas. O dominante, né, ali, a pessoa que domina, ela se subordina, né, mas, porém, tem que ter esse tipo de tratamento diferencial com ela. A gente precisa ter o cuidado de dar uma liberdade controlada, assim, né? Ela saber até onde ela pode ir, porém ela ficar, ela poder Para ela não liderar o atropelar a dentro dela lá hierarquia, né? dentro. Porque Exatamente. para não atropelar a hierarquia, porque ela tende a passar por cima. Olha, o Ricardo está falando assim, Rose, você está muito conforme com esse óculos. Ricardo, nem te conto que eu estou numa conformidade mesmo, num detalhismo, assim, porque agora eu quero prestar atenção no que as pessoas estão escrevendo. Porque antes, eu queria, o meu perfil influente, eu ficava assim. E aí eu não ficava, né? Aí agora eu não quero participar. E aí o meu detalhismo, né, a minha conformidade aumentou, porque o conforme ele presta atenção nos detalhes. E agora eu estou prestando mais atenção nos detalhes. E o Ricardo, ele é SC, ele tem conformidade também. Então ele está prestando atenção nos detalhes. Deixa eu te fazer uma pergunta antes que me fuja. A gente percebe, né, o quanto é importante para qualquer pessoa, não só aquela pessoa que está ali à frente de uma liderança, né, alguma coisa assim, ou a pessoa que quer se tornar um líder, quer concorrer a um cargo, mas para qualquer pessoa ter essas informações para que tenha assim uma facilidade no relacionamento, como você No disse no começo, né? relacionamento. Como você disse no começo, com o marido, com os filhos dentro de casa, né? No meio aonde vive, com parentes, né? Irmãos, mães. Mãe, é tão complicada às vezes a interação, né? A comunicação e a importância de você saber isso e como é complexo hoje em dia ainda a gente ter líderes que tomam a condição de chefes e confunde isso, né? Confunde essa liderança, porque hoje a gente percebe que o colaborador ele não tem mais esse perfil de aceitar o chefe, né? Porque o chefe não é mais aquela coisa fundamental. Agora, o líder, sim, o líder é uma coisa importante. A pessoa que tem o cargo de chefe e quer ser um bom líder, não se atenta muitas vezes a esses detalhes de entender esses perfis comportamentais e aproveitar melhor as pessoas, né? Aproveitar melhor o potencial das pessoas O através desse potencial crescimento. delas, que as soft skills, as habilidades, né? O potencial de cada um. Porque muitas das vezes, olha, a Érica está aqui, obrigada, Érica. Porque o que acontece? Muitas das vezes, numa contratação, que é um tema aí de outra live, fazer a contratação certa, o que acontece? Uma pessoa que tem um perfil de comando, como é o dominante, você colocar ele num cargo de subordinado, onde ele tenha que falar com ninguém, quando ele não tenha que tomar decisões, onde não tenha um local de desafio, ele vai ficar completamente desmotivado e não pode até por um momento, ele pode até se submeter a isso, mas você vai perder um profissional incrível que podia resolver, porque o dominante, ele está com o foco dele em resultado. E às vezes não é muito de se conectar com pessoas, dependendo se ele tiver só um perfil somente dele, não está com vontade de se conectar muito com pessoas. O Yuri fala, aqui ele tem um perfil que é DS.
Então, ele tem um perfil que tende ao resultado, para resultado, um foco para resultado e um foco para pessoas. Então, ele consegue transitar nos dois lugares. Só que, por serem antagônicos, o que acontece com o antagonismo? Uma hora as pessoas não entendem, nossa, agora ele quer avançar e agora ele tá batendo, depois ele está soprando, né? Bateu e assoprou. Então, tem pessoas que não entendem isso. Daí a importância de um líder saber sobre perfil comportamental. Porque se eu sou a líder dele, eu vou saber como potencializar o que ele tem. Se eu sou a líder dele, eu sei que eu tenho que dizer para ele, olha, o teu limite vai até aqui, a tua autonomia vai até aqui. Então, nesse momento, eu vou dando ali para ele as condições, mas eu posso desafiá-lo. Olha, nós temos um desafio, nós temos que enfrentar isso aqui, vamos lutar, vamos fazer, tem um campeonato, tu tem que te preparar para esse campeonato. Então, funcionou muito bem, porque tinha um prazo, tinha a estabilidade quer um planejamento, e ele tinha o desafio. Então, ele se preparou e aí se tornou campeão. Aí teve uma medalha esses dias aqui atrás, em decorrência disso. Mas o que? É potencializar. É colocá-lo potencializando esse perfil. E aí, quando a gente vai para um perfil influente, tu tem que oferecer situações para ele de diálogo. Né? Situações com outras pessoas que fujam da rotina. Ele não gosta de haver sua rotina. Um influente não gosta, ele é entusiasmado, é aquela pessoa que está com otimismo lá em cima, vamos, não planejou nada, não organizou nada, não prestou atenção nos detalhes, mas disse que tem pessoas, onde tem pessoas envolvidas, ali no improviso ele está. Se tem que persuadir alguém, é com ele mesmo. Ele pula de e aí você utiliza, né? E aí você tem que nutrir essa pessoa positivamente. Porque se essa pessoa é nutrida negativamente, ela consegue contaminar um time inteiro, porque ela tem o poder de persuasão. Ele tem como habilidade a persuasão. É verdade. Então tem que ter aí, né, um cuidado nesse sentido. E tu tem que validar, tem que elogiar. E principalmente em público. Principalmente em público. Nos teus treinamentos deve ser muito fácil, muito simples assim, identificar um influente, né? É aquele que já está ali conversando ali do lado. Ele quer saber, você identifica logo. Interage, ele já quer estar ali participando. Ele não domina o assunto, mas ele quer estar participando. Eu tive algumas situações assim, sim, e é muito legal, porque é uma forma de leitura, né? De você saber como você está agradando uns ou outros. Você consegue ler através dessas características, né? As pessoas, e você consegue levar para todo mundo e agradar todo mundo segundo aquelas características. Então, você dá um pouquinho para o influente, um pouquinho para o dominante, dá um pouquinho para... Né? Não mexe com o analítico lá, não mexe com com ele a gente já vai chegar lá, né? A gente já vai chegar ali, mas falando assim, entre dominantes e influentes, os dois, eles não são muito dispostos a ouvir, né? Eles não estão muito dispostos a ouvir. São dois perfis que não gostam, mas tende a ter uma resposta rápida, uma atitude rápida para as situações. Eles são os dois perfis que tendem a ser rápido. Para tomada de decisão, eles são rápidos. Só que um é racional, que é o dominante, e o outro é emocional. Aquela pessoa que é impulsiva é um influente. Ele vai querer, ele age rápido, mas com impulsividade. Ele nem pensou no que ele ia falar, naquele momento. Então, num ambiente de trabalho, numa liderança, você tem que saber como conduzir, porque são dois tipos de perfis que eles lideram, assim, de uma certa forma, o grupo, né? Eles contagiam de uma certa, um pelo comando e o outro pelo entusiasmo. Então, tem que ter aí um cuidado nessa liderança, e tem que identificar essa liderança, assim, de como que você quer o tipo de liderança. E aí aí quando você quiser dar também um feedback
negativo que seja negativo para o influente, você tem que estimulá-lo à autorresponsabilidade. Porque eles tendem a justificar os erros deles. Tendem a fazer justificação dos erros. Então, você tem que pegar e chamar para autorresponsabilidade. Olha, está acontecendo isso aqui. E outro detalhe, não chamar a atenção dele publicamente. É corrigir no privado ali, né? Você, para corrigir, ele leva muito para o lado pessoal. Um pouquinho mais melindroso, né? Nesse sentido, porque ele acha assim, um absurdo que ele se dedicou, ele tem o problema com rejeição. Né? Todo influente, ele tem o medo dele é o medo de rejeição. Já o dominante é o medo de falhar. Por isso que ele tenta pensar em todas as possibilidades, ele pega o desafio, ele quer agir de todas... Mas falhar é o maior medo. Assim como o maior medo do influente é a rejeição. Então, chamar a atenção dele publicamente, você vai deixar essa pessoa completamente destruída, né? Esse liderado, você vai acabar deixando ele destruído. E eles são persuasivos e bons de improviso. Então, com aquele cliente que está ali, naquele estresse, aquele emocional, é bom você pegar ali e chama eles que eles vão conduzir isso com muita maestria. E aí, como é que a gente lidera um estável? Uma pessoa que tem o teu perfil. Como é que tem que fazer contigo? Angelita, como é que tem que fazer contigo? Um estável gosta daquela segurança, né? Ele gosta de metodologia, ele gosta de um ambiente controlado, né? Não precisa ser monótono, mas que seja controlado, sem muita variação, sem muito estresse, né? Tem que ser aquela coisa assim, roteiro. É interessante que quando tu lidera um estável, você tende você tem que demonstrar para ele confiança, que você confia no trabalho dele. Exato. Porque para ele isso é fundamental, ele sentir que você confia nele. Que aí você fala, né, dessa constância, desse momento de calma, é geralmente calmo, né? Exatamente. É geralmente paciente. Aquela pessoa, se você coloca lidera um estável e coloca ele no departamento para falar com o cliente, que é o cliente está estressado, ele é a pessoa perfeita para falar. Engraçado, isso aconteceu muito no meu trabalho antes, né? Que geralmente era assim, pegava fogo, chama Angelita, põe ela lá e deixa ela lá, que daí eu acabava levando nessa calma, seguia um roteirozinho, né? Tinha rotina. E a pessoa saía entendendo e até feliz, porque ela conseguiu entender que ela ninguém agiu, né? Assim, como se ela fosse obrigada a chegar ali e saber tudo. Não, eu chegava, explicava, mostrava, desenhava, fazia tudo direitinho e ela saía satisfeita. Então, assim, era uma característica minha que era bem forte no trabalho. Eu estava trabalhando no setor público, né? Para você ver como eu tenho me desafiado, né? Como eu tenho... trabalhava 14 anos. É porque o estável, ele gosta de coisas que envolvam rotina, segurança, planejamento, prazos longos, né? Acompanhamento constante, suporte a outras pessoas. É o perfil, aquelas pessoas que confiéis ali vão naquela empresa, naquele lugar, vão contigo até o fim. A Antônia... e aí tu tem que criar um momento. A Antônia eu já vou te responder aí, Antônia. A gente já vai te responder, a gente já vai falar. Então, tu tem que criar um momento, tu tem que criar um ambiente onde ele possa partilhar as impressões dele. Exato. As opiniões, as críticas. Se ele estiver muito calado, se um estável estiver muito calado, é porque algo está incomodando muito ele. Tá errado. Está incomodando muito ele. Eu estava 14 anos trabalhando no serviço público, super estável ali, né? Tava na minha zoninha de conforto, né? Buscando, claro, outras coisas, estudando, mas era a minha zona de conforto, era ali onde eu tinha minha segurança, né?
E esse ano eu simplesmente pedi afastamento, saí e tô aqui matando um leão por dia para poder conseguir sair dessa zona de conforto e conseguir novos horizontes. Para mim está sendo um desafio tremendo, assim. Para algumas pessoas Porque é muito tu fácil, começa, mas para mim se não você não é. trabalhar, é porque você começa a se sentir inseguro, né? Totalmente, porque o estável, ele precisa de... A palavra-chave dele é segurança. Segurança. E segurança. Então, assumir uma tarefa ou um cargo novo é algo desafiador. E É desafio, estressante. ele trabalha com o tempo das tarefas e não em desafio, problemas e desafios. Se você quer, dentro da minha empresa, se você quer que alguém resolva problema e desafio, joga para o dominante. Se você quer que influencie pessoas, joga para o influente. Se você quer tempo de tarefa, prazo, planejamento, pega um estável. Se você quer um conforme, regras e detalhes. Regras e detalhes. Coloca em controle de qualidade. Coloca um conforme ali. Então, o estável, ele precisa ter essa questão, mas aos poucos ele vai assumindo a atividade, ele vai passando a ter mais essa autonomia, mas ele precisa de tempo. Tem uma palavrinha mágica para o estável, tempo. Ele, Ele ele, precisa de um tempo para ele digerir tudo tudo aquilo ali. precisa ser feito através de uma transição, né? Não é nada é feito assim, ah, hoje eu sei lá, acordei morena e amanhã eu vou acordar loira. Não vai acontecer isso nunca. Aí precisa daquela transição, né, para poder funcionar melhor, sem Mudanças, estresse, mudanças. porque senão você acaba sobrecarregando. Quando a gente faz a mistura dessas, a gente não entende bem essas características, né? Esses comportamentos, né? Tende a estressar e esgotar a pessoa emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É por isso que muitas vezes coisas que tinham tudo para dar certo, projetos que tinham tudo para dar certo, acabaram minando, né, e desanimando por conta disso, por não respeitar esses perfis e acabar esgotando as pessoas envolvidas, né? E isso é bem importante, principalmente para a liderança entender que antes dela esgotar, em vez dela esgotar aquele perfil, ela tirar o melhor e aproveitar no melhor lugar, como você disse, né? Tá no lugar, a pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar certo. E a gente ouviu durante muito tempo fazer o outro que gostaria que fizessem comigo. Vou fazer para o outro mesmo que eu gostaria que fizessem para mim. E não é que você tem que dar ao outro aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, não aquilo que você quer dar. Porque você gosta de uma coisa e o outro está para outra. Ele tem um outro perfil. E aí você coloca para um perfil que tem conformidade para ele falar em público, tu vai estressar essa pessoa, você vai fazer com que ela gaste uma energia que ela podia estar fazendo, dando um controle de qualidade, cuidando da tua empresa para ver o andamento dela todinho ali, ele vai estar naquele controle no detalhismo, na preciosidade do detalhismo, na organização, na prudência, e tu está jogando ele para persuasão, que é uma habilidade que ele tem baixa. Persuasão é uma habilidade baixa para um conforme. E aí, falando da conformidade, evite, para liderar um conforme, evite assuntos pessoais. Respeita a maneira reservada de ser do conforme. Aquela pessoa quietinha, pouco gosta de falar, não se mostra, mas faz o trabalho dela impecavelmente. Respeite isso. Dificilmente uma pessoa, um líder influente, respeita um conforme ou um estável. Fala que o estável, tá vendo? Tá fazendo de bobo. Tá te fazendo, o dominante vai falando assim mesmo, estão te fazendo de bobo, se ele é amigo de um dominante. Estão te fazendo de bobo, tu tem que estar mais esperto. Agita aí. E ele só quer a calmaria, ele quer a tranquilidade, ele quer a paz, ele quer a harmonia daquele ambiente. E aí, quando pede isso para um conforme, ei, eu cheguei aqui para fazer o meu trabalho. Eu quero fazer meu trabalho da melhor maneira possível, que o conforme ele quer fazer. E ele tem tolerância zero com erros.
o medo de errar é muito grande, porque ele pensa, ele quer ver em todas as possibilidades, ele analisa todas as possibilidades. Até, por exemplo, para escrever, você pode colocar um conforme, por exemplo, para digitar um texto, para procurar, para ver os erros num texto, se ele for muito bom ali de gramática, se isso for uma questão, por exemplo, numa editora, ou ali, ou então para revisar o que tá sendo postado, por exemplo. Se você tem um liderado que é conforme, ou para ver a sua agenda ali, para ver aquela questão se está tudo de acordo, se está todo mundo fazendo tudo conforme ali, por exemplo, um RH. Né? Um RH é estável, é estabilidade e conformidade. Financeiro é conforme. Colocar numa empresa uma pessoa no financeiro tem que ter conformidade. Porque ele vê as coisas nos mínimos detalhes. As planilhas, são pessoas que amam planilhas. Amam o Excel, ver todas as estatísticas, todas as possibilidades. Então, tu tem que direcioná-los para atividades que envolvam pesquisa, controle de qualidade, regras, padrões definidos, entendeu? Ele usa a criticidade. Agora, você não tem que ter medo de crítica, porque o conforme, ele vai assim, ó. Ele vai lá. Então, tu não tens que ter problema com isso. O influente quase não tolera um conforme, porque o conforme vai logo tipo, chamando para a razão e o influente quer estar aqui, tal, não vamos ver, no depois. E o conforme, entendeu? Então, tem que usar isso a favor da empresa. É aquela pessoa que vai ver os detalhezinhos mínimos das coisas. E ao treinar um conforme, né, ofereça livros, sites, coloque ele com ambiente de estudo para que ele veja a fonte, sabe? Tu vai colocar a tarefa ali, ele vai ver, olha, mas tu pode pesquisar ali para a gente, para nossa empresa, para fazer, e ele vai fazer com maestria aquilo dali, né? Para tirar, até mesmo para tirar as dúvidas. E ao dar um feedback corretivo, tu tem que apontar os erros, mas não se prolongar no assunto. Aí, minha amiga Antônia, quando você coloca um DC dentro de uma empresa, é comando e controle de qualidade. É uma pessoa extremamente com concentração, com foco. Foco em resultado. São 2 perfis com foco em resultado. E aí, o que acontece? Ele não quer saber de ser teu amiguinho, de frequentar tua casa, de pagar jantarzinho, de se conectar, de blá blá blá. Reuniões para eles tem que ser objetiva, tem que ser clara, um conforme vê as coisas nos mínimos detalhes. E é aquela pessoa que você olha assim, parece que está emburrado, né? Qualquer coisa assim, mas realmente, porque ele se frustra muito com a incompetência. Ele é intolerante a isso. Porque um perfil DC que busca, que o foco é em resultado, você imagina o que é para ele um erro num contrato, por exemplo, que um vendedor faça. Um vendedor fechou uma venda e não prestou atenção no contrato. É de matar. E muitas vezes até esse perfil, ele acaba confundindo, às vezes, o planejamento excessivo do estável, né? Esse cuidado todo e detalhe do influente, ele acaba também entendendo como um pouco de incompetência por conta da demora, porque ele precisa de tempo. Então, aonde acabam gerando conflitos, né? Porque o DC é uma personalidade, eu tinha, né? E eu convivia. Extrema. E eu tinha, assim... Era uma coisa assim, impressionante, assim, porque ele pensava em alguma coisa e achava que eu já tinha executado. E eu sou estável, dominante. E sou. O estável, ele tem as decisões, é lenta. A tomada de decisão é lenta, é demorada. Então, um DC, ele pensa que ele te falou uma vez, você já entendeu o script todinho. E vai executar, porque para ele, aquela coisa assim de meia palavra, uma vírgula, né? Meia palavra basta.
para um influente não é assim, Não. de forma nenhuma. E para um Muito Instagram você claro. tem que falar nos mínimos detalhes. Olha, o Ricardo está falando assim, eu já fui muito crítico. O Ricardo, para fazer um copy, gente, copyright, para fazer um texto, para analisar, me dá até vergonha que às vezes assim, tem um corretor, às vezes eu digo, olha, a desculpa aqui é do corretor, né? E porque ele é impecável. Ele é impecável num texto dele. Olha, a Antônia está falando assim, quero resultados rápidos. E aí, minha amiga, preciso trabalhar paciência. Teu perfil é DC, Antônia? É, meu amigo, isso tem que ter, realmente. Tem um livro, Antônia, que se chama O Poder da Paciência. Ele é indicado para perfil de dominância. É um de perfil. E como evitar preocupações é para o C, para conformidade. Para conformidade. Justamente. E sonho grande para estabilidade. Um livro Sonho Grande. É para quem é estável. E assim, eu, como para mim tudo é muito lento, é devagar, é muito planejado, é muito, né, metódico, eu aconselho, mesmo quem seja DC, que nem a Antônia, né, Antônia, procurar se atentar bastante quanto a esses perfis, porque muitas vezes a gente acaba arrumando conflitos desnecessários, gasto de energia também desnecessário, e você acaba conseguindo ineficiência, porque trava uma pessoa que é estável como eu, que é conforme, trava, porque eu simplesmente assim, eu não sou, nossa, o que ela quer assim, para mim não dá, então eu já entrego e falo, não, ou eu vou no meu tempo, ou não vou. Quer ir embora. É Eu porque você não só porque o dominante, muitas das vezes eu conheço dominantes que gritam. Por isso que, quando estava lendo primeiro, tem que, falando de dominância, né? Fazer com que ele se coloque no lugar dele, você tem que colocar primeiro, porque senão ele chega a ser grosseiro. Ele age com grosseria, o dominante. Então, ele tende a ter esse comportamento. E com a conformidade, que é para resultado, a paciência é praticamente zero. Paciência com os erros das outras pessoas, com a empatia, porque o que um DC precisa ter, colocar como habilidade? O que um DC precisa como habilidade? Ele precisa sociabilidade, extroversão, persuasão, entusiasmo, paciência, empatia, planejamento e persistência. São habilidades que ele precisa desenvolver. Ele precisa desenvolver essas habilidades. Então, para quê? Para poder fazer uma gestão realmente harmônica nesse sentido, apesar de ele buscar resultados. O foco dele não é em pessoas. Então, se você tiver um ambiente que seja um ambiente competitivo, que precise realmente disso, você vai estar no lugar certo. Agora, se você tem um cargo, você está num ambiente que precisa de extroversão, sociabilidade, conexão, você vai fazer com que pessoas falem muito mal de você e briguem com você com uma facilidade, te detonem. Não te suporta, porque se tiver um influente lá no meio, vai falar para a turma toda, olha, fulano de tal não pensa na gente. Fulano de tal não gosta. Por quê? Porque ele precisa dessa empatia, da sociabilidade. Acho que ela colocou aqui, mas eu não gosto de gritar, Rose. Mas às vezes gritar não é só a alteração do tom de voz. Às vezes não é só o tom de voz. Às vezes você é agressivo falando manso, ou um comportamento. E aqui a gente está falando de comportamentos. O grito talvez não venha por causa da conformidade. A conformidade te dá isso daí, esse controle com relação a isso. Né? Mas falta o quê? A empatia. A empatia. Tem a questão também, né, Rosi? Não sei se você concorda comigo. O mal que faz para você, que às vezes você se controla, não põe para fora essa angústia de ter que ficar brecando o seu perfil, mas isso te faz muito mal.
Aí o conflito não está do lado de fora, está do lado de dentro. Quando você passa a entender esses perfis e começa, peraí, não adianta eu querer isso dela porque eu não vou conseguir, então eu Não vai conseguir. vou mudar a estratégia. Aí você não se faz mal também, porque não é só ruim gritar, né, no momento de estresse e de cobrança, às vezes até gritar ou ser grosseiro contra as pessoas. Não é só essa a questão é o mal que você faz para você também, porque daí é um sentimento como se você estivesse anulando o seu perfil para se adequar ao ambiente, para ser a legalzinha. Isso também não é bom. Eu sempre, assim, depois que eu identifiquei o meu perfil, ficou muito mais fácil para eu ver, para eu identificar o que não é pessoal. Que a reação das pessoas não é pessoal, não é comigo. É um perfil comportamental. Não ter paciência, por exemplo, não me dar atenção. Você está entendendo? Daquele perfil. Eu não vou encontrar atenção num perfil D puro ou num DC, porque ele não quer bater papo. Então, Antônia, quando fala assim, eu sou autônomo, mas qual é a tua prestação de serviço? Qual é a tua prestação de serviço? A questão, por exemplo, como a psicanálise, como tu tens dois perfis, um que ouve, um que está disposto a ouvir e um que não está disposto a ouvir. O dominante não está disposto a ouvir, mas um conforme está disposto a ouvir. Só que dois buscam o quê? Resultado. Então, aquela pessoa que vai para lá, estável, que vai te procurar, ela vai se assustar, ela vai se sentir atemorizada, entendeu? Então, tu vai ter que... Qual é a habilidade que tu vai ter? De empatia. Tu vai ter que aumentar o sarrafo para empatia, para poder te comunicar com esse cliente. Para falar com esse cliente. Com um cliente dominante que sabe o que quer, aquele cara, olha, ele chegou aqui e geralmente eles não procuram muito, porque eu já sei o que eu quero, ou então quando a coisa estourou muito, ou alguém pediu, ou a mulher, que é uma pessoa que tem muito valor para ele, entendeu? Então, ele vai chegar até ali você, mas uma pessoa estável, ela vai se assustar um pouco. Como eu já vi relatos de pessoas que foram para um consultório e a pessoa e o terapeuta era um dominante e a pessoa tinha instabilidade, a pessoa saiu de lá aos prantos. Porque também o estável tende muito a se vitimizar. O estável tem essa questão de vitimização. Então, quando ele entende do perfil dele, que também não é pessoal e que é necessário essa mudança, se ele quer um resultado, ele está com a pessoa certa. Se ele quer resultado, ele busca um terapeuta dominante e com conformidade, vai ser ótimo. Agora, se ele quer conversa, se ele quer, aí vai ser um outro tipo de terapia. Então, se entender, não é entender o outro, você tem que aprender a lidar com o outro, mas a partir de você, para você ver como é que você se comporta. Porque como você se comporta faz toda a diferença de como você vai falar. Você fala português, o outro inglês, opa, eu quero falar com a pessoa, ela tem a obrigação de falar, se eu quero me comunicar com ela, ela tem a obrigação de saber o português? Não, eu vou aprender inglês, porque eu quero conversar com aquela pessoa na linguagem dela. Tem uma diferença grande aí. Porque aí o que acontece? As pessoas ficam cobrando o outro, que não fala a mesma língua. O que é não falar a mesma língua? Não te tratou do jeito que você gostaria de ser tratado. Entende? Então, aí, quando você percebe que você tem que falar a linguagem do outro, que é tratar o outro como ele precisa, como ele entende, aí as coisas ficam muito mais tranquilas. Aí as coisas ficam muito mais leves. Como, por exemplo, com a Angelita. Fez ou não fez diferença eu ter falado qual era o tempo, sem improvisos, mas seguindo um contexto? Não te trouxe uma certa tranquilidade? Muita, porque eu fui buscar exatamente aquilo que eu tenho de conteúdo para eu bater o papo com você, né? Não fiquei perdida.
todos esses temas, né, que a gente tem tratado são temas assim maravilhosos, porque tudo que fala a respeito de desenvolvimento de pessoas, eu busco na parte emocional, na parte neurocientífica, na parte psicológica. Então eu já li tanta coisa, eu já procurei tanta coisa, eu sempre me autoanaliso, às vezes eu chego, eu tenho minha psicóloga, ela chega assim, Angelita, o que você quer trabalhar? O que a gente vai trabalhar? Olha, eu quero trabalhar isso daqui, que eu não tô. Eu analisei, pensei, olhei, tive problema aqui, e eu tô achando que eu tô travado, eu não tô enxergando com os olhos da verdade isso daqui. É com os meus olhos. É a conclusão que eu cheguei, mas eu quero trabalhar isso daqui porque eu não tenho certeza da veracidade do que eu tô vendo. Então a gente precisa detalhar, desmiuçar e chegar numa conclusão. Aonde que eu vou ter que É, me adaptar, me corrigir, aonde que eu vou ter que me. Como que eu vou me movimentar dentro desse contexto aqui? Então, assim, é bem assim que eu funciono. Mas faz muita diferença. Mas, para mim, assim, pois desenvolvimento de pessoas em qualquer área, para mim, nossa, é um rio, assim, de água fresca para mim, porque eu amo, né? Amo, aprendo demais com você. E o interessante de falar de liderança, que é o nosso tema principal, decifre e influencie pessoas na liderança, começa de você, a partir de você. Você tem que liderar primeiro ao seu redor, aqui, dentro da sua casa. Você já parou para pensar que tipo de pessoas estão ali para você liderar? Você tem, por exemplo, isso eu já fiz o contexto de toda a minha família, né? Eu já peguei uma análise de toda a minha família, do meu marido, do meu filho, que antes eu não tinha. Então, fica muito melhor, fica muito mais fácil, fica mais assertivo, que é uma competência que eu tenho que também desenvolver, que tenho que nutrir sempre essa objetividade, porque a influência não me traz a objetividade. A influência não me. Então, eu tenho que nutrir a objetividade para falar com eles. Assim como tem que me nutrir de paciência para lidar com o instável. Mas aí eu também tenho a estabilidade, aí eu consigo fazer essa aproximação. Assim como também, por exemplo, com meu esposo, que eu tenho que entender que dele é muito mais, tomada é muito mais rápida, é muito mais demorada, não quer historinha, ele quer o resultado. Ele quer que eu chegue logo no ponto. Objetividade. E aí eu tenho que nutrir a minha objetividade. Quando eu vou falar com ele, eu tenho que estar nutrida de objetividade. O que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, como eu quero, já tem que estar na ponta da língua. Porque, caso contrário, se fosse na Rose de outros tempos, ia se sentir rejeitado, porque, não me deu atenção, porque eu quero contar uma historinha antes. Quero fazer um contexto. E para ele não importa isso. Importa o que tem que ser feito. É o Bem resultado. assim. É bem assim É o mesmo. resultado. Então, a partir desse momento, tudo melhorou. Tudo melhorou. Então, liderar começa, uma liderança eficaz começa a partir de você. Você entender. E aí, quando tu fala assim, mas Lúcia, como é que eu vou lidar com uma empresa que tem mais de 10, tem 20? Faz um mapeamento de cada um e o remanejamento daqueles que falam mais a grosso. Mas eu não tenho um mapeamento de perfil. Faz a grosso modo quem é falante, quem não é falante, quem é quieto, e aí você consegue colocar ele nos lugares e consegue conversar com essas pessoas. Né? Aquela que gosta mais de, por exemplo, um estável é a pessoa ideal para você bater um papo, para você quer, né, descontrair um pouquinho, vamos tomar um café? Nossa, fica ali, gasta todo o tempo ali que tem, né, daquele momento ali, ouvindo, te ouvindo. Tá pronto para te ouvir. Tá pronto para te ouvir. Quer preciosidade, quer organização, quer detalhismo? Chama o conforme para resolver. Quer desafio, tem um problema para te resolver? Tem uma coisa que tu não consegue resolver? Tu, por exemplo, Angelita, tu tá com problema. Se tu tem um amigo, que tu identificou, se tu tem uma amiga, um amigo que é dominante, põe para eles. Vai resolver assim, ó. 1, 2, 3. Problema e desafio é com ele mesmo. Entendeu? Organização.
detalhe, pensar nas regras, pensar nos mínimos detalhes. Pega aquela amiga com conformidade, vai fazer aquela reunião, aquela festa, aquela confraternização, chama o conforme. Quer conexão com pessoas, chamar pessoas, chamar o maior número de pessoas, juntar o maior número de pessoas. Influente. Influente. Né? Então, é você ter a pessoa certa no lugar certo. É entender sobre as características de cada um. O perfil de cada um. Né? Liderar com eficácia é saber conduzir, potencializar cada um na sua determinada função. Né? Não é querer ir aumentando e falando assim, ó, nós podemos tudo. Mas primeiro você tem que entender sobre você. Que é aquela pessoa que fala muito, porque engraçado que tem pais, a gente está falando aqui, né, sobre liderança, que às vezes vão tolir os filhos, isso vai ser para uma outra live, né? Mas desde criança, porque essa pessoa fulana é exibida, quer falar com todo mundo. Ou então, olha, lá vem ali mandando, aquela que pega no brinquedo, isso aqui é meu, isso aqui não sei o quê, isso é dominante. Agora aquele que está lá no cantinho quietinho, gosta só de brincar ali quietinho, aí já vai ter uma estabilidade. O conforme não chega nem a pegar. Se não for dele, ali é um lugar que não é dele, ele não vai nem pegar. Então, isso acontece desde muito tempo, desde lá da tua infância. E entender isso, perceber isso, faz de você líder em qualquer lugar. Um bom líder em qualquer lugar. Em qualquer situação. Né? Saber entender disso. Eu espero que tenha colaborado, contribuído, Com né, certeza. de alguma forma, essa nossa live sobre liderança. Né? Tá chegando aqui no final. Exatamente. Já. E assim, né, para que as pessoas se animem de procurar saber o conhecimento sobre esse assunto, evita frustração, evita decepção, evita gasto de energia desnecessário, a gente passa a errar menos, né? A gente erra com consciência. A gente tem assim aquela coisa de um erro calculado, né? Então, isso causa menos transtorno. E também, contrapartida, causa menos problemas emocionais, né? Que tem a ver com a rejeição, que tem que a ver com a necessidade de aprovação, com o alto valor, né? E porque daí ela entendendo só os perfis comportamentais, né? E entendendo toda essa logística, ela já vai eliminar um monte de problemas, né? Então é muito importante. Eu coloquei assim um cofre, né? O símbolo de um cofre decifrar e influenciar pessoas é como abrir um cofre. É abrir um cofre. E que tá um tesouro gigante quando você passa a decifrar. Quem está perto de você, quem trabalha com você, principalmente no teu ambiente de trabalho, né? No teu ambiente de trabalho, quem tu te relaciona, quem é teu sócio, né, Ricardo? Imagina o tempo atrás aí, hein, Ricardo, se não conhecesse sobre perfil comportamental, ser sócio de alguém influente, por exemplo. As mães, entendeu? Né, que têm assim 2, 3, 4 filhos e cada um é diferente do outro, né? Cada um é totalmente diferente do outro. Então, assim, é um mundo assim maravilhoso de se aprender, de saber e de desfrutar, porque realmente elimina muitos problemas, né? Que a gente nem precisa ter. Amanhã eu vou falar sobre o Decifra Influencie Pessoas na educação, viu, Ricardo? Amanhã é sobre crianças, na educação dos filhos. Amanhã é aqueles perfis, assim, aquelas crianças que às vezes incomodam, aquela que é calma, a que é quietinha, a que pega os brinquedos, a outra que conversa e muito fala, isso é exibido. Amanhã a gente vai decifrar, influenciar pessoas no perfil, na educação. Amanhã. Qual horário, E Rosi? você? Qual horário? 18 horas. Às 18 horas mesmo, né? 18 horas. E na quarta, sobre relacionamento. Relacionamento, casal. Casal.
Amanhã, às Final 21 horas, também eu vou estar com a. Amanhã não, na quarta-feira. Deixa eu ver minha agendinha para passar também. Na quarta-feira, eu vou estar com a Joice, maravilhosa também. A gente vai falar sobre perdão que liberta. Na quinta, com o Jorge, que a gente vai falar sobre a base da família também, sobre a necessidade da gente valorizar a família, né? E na sexta-feira eu vou estar com a Super Antônia aí, que ela vai estar, né, Antônia, passar a semana me empurrando, porque eu sou estável e ela descer, a gente vai falar um pouquinho também na sexta-feira, a gente vai falar sobre é, as três esferas, né, as nossas três esferas, espiritual, a corpo e a alma. Então vai ser bem legal também. bom, que bom, que bom. Então tá aí. Tem live aí, tem informação hoje. É isso, é você pegar um pouco, se nutrir, né, com maior número, procurar ver quem for conforme eu, o Ricardo aí, os IS invadiram minha praia. Ela está colocando ali. E é um cara, uma pessoa incrível aí, vocês que também estão ouvindo, que quiserem seguir também o Ricardo, um cara incrível também. Tá no @Ricardo Cantini. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por ter aceito, né? Nós estamos num grupo da Antônia, onde tem esse incentivo para o nosso desenvolvimento, para a gente sair realmente da nossa zona de conforto e muitas das vezes do vitimismo e ter domínio, ter governo. Isso que você fez foi liderar, governar. E aí a gente tem que se submeter realmente a nós mesmos, né? Submeter o nosso corpo à nossa mente e a nossa mente para o nosso espírito. É isso aí, é fazer isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada pela sua audiência aí também, o pessoal que está participando, né? Que são seus seguidores aí. Gente, vocês são demais. Muito legal a participação de vocês. E obrigada a você também por ter trazido todo esse esclarecimento, né? Porque eu fiz a formação de análise comportamental, dou super importância para isso, porque isso mudou a minha vida. A partir do momento que eu comecei a entender isso, eu passei a não sofrer mais no trabalho, a não sofrer mais com conflitos em casa, na rua, aquela bobeira que acontece, né, de um atendente que demora um pouco mais, aquelas coisas. Tudo a partir daí eu já passei a ter paz na minha vida, de não ter mais esse tipo de conflito. Então mudou a minha vida, mudou demais. E hoje foi muito bom, porque eu relembrei de muita coisa aqui que eu passei, muita coisa que eu vivi, que eu aprendi, né, na vivência, e aí tendo consciência por conta da análise de comportamento. Então foi um prazer imenso estar aqui com você, Rosi, foi maravilhoso. Igualmente, foi maravilhoso mesmo, igualmente, viu? Beijo, tudo de Beijo, bom e até a próxima. boa semana e sucesso lá nas suas lives, viu? Ai, obrigada. Nós estamos desafiadas, né? Nós estamos sendo desafiadas no 10 em 1 aí, hein, Antônia? Desafiada a fazer tudo isso. Então tá, um beijo grande, fique com Deus. Tchau. Beijo, tchau. Então, pessoal, boa noite, tá? Eu espero que tenha sido bem esclarecedora mesmo essa live com a Rosi, foi maravilhoso. Ela entende muito do assunto, do que ela está falando. E realmente, né, quando a gente passa a entender esses perfis, a gente muda de vida. É uma mudança de vida realmente, tá? Então, assim, aconselho vocês a procurarem e estarem com ela amanhã às 18 horas, comigo às 21, tá? E comigo e com a Joice, né? E acompanhar a gente durante essa semana, porque vai ser uma semana bem legal. Essas lives estão acontecendo justamente para que a gente se desafie, saia da zona de conforto e que a gente consiga, né, ultrapassar barreiras. E mais para frente a gente vai estar falando para vocês sobre essas ultrapassagens de barreira, para que outras pessoas, né, possam que a gente possa servir de exemplo para outras pessoas, assim como várias pessoas maravilhosas que a gente segue
também serviram de exemplo para a gente. Então, é isso aí. Cada vez mais a gente crescendo essa galera do crescimento aí né, do atrevimento, tá? Boa noite, então, para vocês e até amanhã. Tchau!